Paulo, ao lembrar do amor de Deus, ele ousa fazer 5 perguntas e desafia qualquer um da humanidade, ou pelo menos os que estavam recebendo essa carta de Romanos, a responder. E não tem ninguém que consegue responder essas 5 perguntas. Antes da gente entrar nessas 5 perguntas que você está curioso para saber, eu gostaria de fazer 2 convites para você. Primeiro, para assinar o canal do YouTube, assim o ministério vai mais longe, e também para você entrar no nosso grupo de Telegram. Lá eu posto todos os dias dicas de como interpretar melhor a Bíblia. Vamos lá para o vídeo? Agora no versículo 31 até o versículo 39, Paulo vai fazer 5 perguntas que não têm respostas. E ele coloca isso com muita certeza, porque ele é quase como ele dizendo, eu duvido alguém responder uma dessas perguntas. Paulo, nesses últimos 9 versículos, introduz uma frase que ele já tinha colocado 3 vezes. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? É como se Paulo tivesse olhado tudo que escreveu e falado, e agora, o que é mais que você precisa saber para entender que quem está em Cristo nada pode separar? O que Deus fez é incrível, Ele nos amou incondicionalmente. O que diremos, pois, à vista disso tudo? E aí Paulo vai lançar as perguntas que não tem resposta, porque já tudo foi construído, esse alicerce sólido da nossa fé, de que fomos justificados por Deus. A primeira pergunta que ele faz é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, é interessante, porque se Paulo tivesse só perguntado, quem será contra nós, sem o se Deus é por nós, todo mundo pode ser contra nós. Quem vive uma vida cristã vê muitas pessoas contra, muitas pessoas torcendo contra, pessoas com ciúmes, caluniadores. Aliás, Jesus falou que a gente vai sofrer perseguição no seu Sermão do Monte. Então, todo mundo vem contra nós, mas Paulo, inteligentemente e com essa base que ele construiu nos 8 primeiros capítulos, ele vai falar, se esse Deus que eu estou mostrando até aqui tá com a gente, quem será contra a gente? E ninguém vai contra esse Deus todo-poderoso. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, Deus proferiu várias vezes, eu estou contra ti, para a Síria, para a Babilônia, para o Egito e várias outras nações e às vezes até para Israel. Então se você ouvisse isso de Deus, eu estou contra ti, dançou, você vai ser arrasado. Mas aqui Paulo está dizendo exatamente o contrário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou para todos, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, gratuitamente todas as coisas? Essa afirmação é muito forte. Eu sempre digo quando a gente está ceando com os irmãos, naquele momento tão íntimo com Jesus, algumas pessoas não sabem se choram ou se dão risada. Isso é uma celebração, mas isso também é a morte do corpo. E é verdade, a declaração que Deus não poupou o seu próprio filho por nós, ela nos faz chorar, porque quem somos nós que teve que matar o Filho de Deus, que Jesus teve que morrer numa cruz, ser torturado e morto. Então isso nos traz muita tristeza, mas por outro lado nos traz muita alegria, porque quem somos nós que Deus dá o seu próprio Filho por amor a nós, para nos salvar? Quanto amor, quanto valor eu tenho. Então, por um lado, essa afirmação nos joga lá embaixo com choro, e por outro, nos joga lá em cima com quanto amor a gente pode sentir de Deus. E aí Paulo completa, quanto mais nos dará todas as outras coisas, porque essa é a principal. Esse é o selo de que Deus não vai voltar atrás, é quase que passou da linha de retorno. Na Segunda Guerra, nos aviões de ataque, existia uma marca no meio do marcador de tanque de combustível que dizia que se ele passasse daquilo ali, ele não poderia voltar. E é por isso que fizeram os kamikazes, aqueles que deixavam passar e não voltavam e levavam o seu avião para o ataque. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ao entregar o seu filho na cruz, não tem ponto de retorno. Deus já provou tudo que precisava provar. Terceira pergunta, quem fará alguma acusação
contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Essa declaração faz a gente voltar àquele tribunal que Paulo está construindo na sua carta, nesse imaginário. E a gente entrando nesse tribunal, a gente vai ver que o justo juiz já nos declarou justo e que o nosso advogado Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pela nossa acusação, e agora nós somos livres. Por isso que Paulo vai falar que ninguém pode nos acusar. Quarta pergunta: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Não tem como nós sermos condenados, porque esse Salvador Jesus Cristo encarnou, morreu pelos nossos pecados sem ter pecado, ressuscitou, foi glorificado, intercede por nós ao Pai. Essa salvação é mais do que completa. Não há nenhuma condenação para mim e para você se estamos em Cristo Jesus. E a quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Agora parece que Paulo olha para o lado, olha para o outro e tenta imaginar todas as coisas. Vamos ver o que dá para separar aqui. Eu vou colocar na mesa e você diz se dá ou não dá. Ele começa com 3: tribulação, angústia e perseguição. Tudo que o mundo opressor pode nos causar. Essas tribulações, essa angústia que a gente vive do nosso corpo. Será que isso pode nos separar do amor de Cristo? Depois Paulo vai falar sobre fome e nudez. Olha que interessante, provavelmente um contraponto do Sermão do Monte, quando Jesus nos garante que vai ter o que vestir e vai ter o que comer. Mas agora, se isso faltar, será que isso vai colocar em julgamento se Deus nos ama mesmo? Se um dia você passar necessidade ou frio, isso vai colocar diante de tudo que Paulo acabou de expor? E por último, Paulo fala sobre perigo ou espada. Esse perigo era as situações que qualquer um pode viver, de perigo, de assalto. E a espada é a pena de morte. É o que Paulo recebeu de Roma. E é exatamente ele dizendo isso. Se a gente for condenado à morte, se a gente for assaltado, se a gente for roubado, se a gente for açoitado. E Paulo fez uma grande lista de tudo isso que aconteceu com ele. Então Paulo está falando dele mesmo, ele falando: olha, fique sabendo, depois que você entende o amor de Deus, nada pode separar desse amor. Não tem nada que possa colocar dúvidas na convicção que o Espírito coloca em nós do amor de Deus. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.